Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 34 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com tema feito em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. Assim sendo, o tema de hoje é fruto de muitos e-mails que recebo solicitando para que eu falasse sobre quais procedimentos adotar para uma equalização perfeita. E o que veremos aqui hoje é a segunda parte das técnicas usadas pelos grandes mitos da engenharia do áudio e como eles fazem para que sua equalização seja perfeita dentro da mixagem, conseguindo a melhor sonoridade de cada peça do projeto. E eu espero que no final desse módulo você possa trazer para cada peça que você equalizar a perfeita sonoridade. Mas antes de iniciar, eu peço que você deixe seu like caso esse estudo lhe seja útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. Agradeço a você pela compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado. E se você é novo aqui no canal, venha, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. E para demonstrar todo o processo, eu vou usar uma DAW que não importa o nome, pois todos os procedimentos que eu vou usar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência. Então eu já estou aqui com a DAW aberta nesse projeto e vamos continuar a nossa parte de estudo. Na primeira parte desse estudo, nós aprendemos as estratégias para preparar o áudio para uma real equalização, ou seja, ao equalizarmos, fazemos apenas das bandas de frequência que realmente pertencem ao áudio, sem agregar valores das frequências estacionárias. Resumindo, agora que o áudio está limpo, nós vamos ter dois processos a serem seguidos. O primeiro é dar a melhor sonoridade ao áudio e a segunda, fazer com que essa sonoridade se encaixe às outras peças, ou seja, nós vamos criar espaço dentro do campo estéreo para cada peça. Assim, o processo que faremos nesse ponto foge um pouco da equalização, mas está realmente intimamente ligado a ela. E para conseguir uma boa equalização é necessário o equilíbrio estéreo. Eu não vou entrar nesse tema a fundo porque também já é assunto exposto aqui no canal na seção do passo a passo da mixagem. Então o que você vai fazer? Você vai ver as peças que estão no projeto, verificar qual as peças que são da mesma capacidade de frequência e separá-las. Por exemplo, o grave você sempre vai deixar aqui no centro, todos os graves, porque, como nós sabemos, ele é de potência, para que assim possa sair nas duas caixas igualmente, sem prejudicar o alto-falante. Temos as outras peças que nós vamos distribuindo dentro do campo estéreo. Eu não vou entrar nesse tema que nós já estudamos isso aqui. Então, essa é a primeira equalização, porque não adianta, se eu tenho esse violão aqui, eu tenho dois violões, se eu jogo, eu botei um para 100% e o outro para 100%. Por quê? Os dois pertencem ao mesmo, é o mesmo violão, eles pertencem à mesma casa de banda de frequência. Se eu botar os dois do mesmo lado, eles vão se embolar, vão começar a brigar um com o outro. Então eu já separo para que assim eu possa realmente equalizar sem que eles estejam brigando, senão eu não vou conseguir equalizar. Então a primeira equalização, na verdade, é esse equilíbrio estéreo, equilíbrio das peças, o equilíbrio tonal entre as peças. Nós distribuímos as peças pela sua capacidade, pela sua atuação de frequência, separando as peças que estão ali na mesma área, dentro do campo estéreo, dentro do palco sonoro. Nós temos que evitar que elas se conflitem, né? Que as peças se conflitem uma com a outra, com aquele famoso cancelamento de fase. Eu não vou entrar nesse assunto porque já foi exposto aqui. Agora então que já seguimos todos os processos de preparação, vamos finalmente se concentrar então na equalização propriamente dita. Um dos erros comuns a equalizar é querer fazer a equalização da peça como uma peça unitária. Nós esquecemos que ela faz parte de um projeto como um todo. Então o que devemos ter em mente é que cada peça tem uma função dentro do projeto e você vai equalizar dentro do que ela realmente necessita. Você aqui tem um instrumento, por exemplo, solo. Vamos ver aqui um instrumento solo, ó. Temos aqui uma gaita solo. Então aqui essa equalização dela, que é uma equalização mais de destaque. Eu tenho que destacar, ó. Para que a frequência ela fique acima de qualquer outra peça que tenha e não tire esse brilho do solo, porque esse solo é necessário para essa introdução. Eu vou jogar aqui um equalizador nessa gaita aqui mesmo, qualquer um nesse caso, e vou fazer o que? Essa peça dos médios. Então eu venho, ó. Vou tirar com
Então fiz uma coisa aqui muito boba de equalização. E veja como está tudo limpo, como eu dei destaque. Uma simples besteira de mexer nos médios, que é onde é a banda de frequências. Só aumentei um pouquinho como um todo. Fiz mais nada. Olha que besteira que eu fiz aqui, como melhorou. Imagine se eu faço corretamente a equalização. É isso que eu quero mostrar aqui a você. Agora, quando nós estamos fazendo aqui, por exemplo, temos uma guitarra rítmica aqui junto com outra, ela é apenas base. Se ela é base, ela não precisa de tanto destaque. E nós vamos ver isso mais à frente, nós vamos seguir na equalização para entender. Vamos primeiro às partes principais. Se você tem um vocal, ele tem que realmente ter destaque. Vai ser a equalização mais de acentuar certas áreas, porque ela tem que ser destaque, não se preocupando em atenuar, ser uma equalização subtrativa. Sim, ela tem que subir para crescer, se destacar. Então nós temos que dividir a equalização em duas vertentes, em duas partes, dos instrumentos base e dos instrumentos solo e vocal. E a razão disso é que os instrumentos base só têm a missão, gente, de criar um fundo para o vocal, para um solo. Então a nossa prioridade é com instrumento solo e com vocais. Simples assim. A gente tem que ter uma equalização com objetivo mais polido para essa área, os vocais e instrumento solo. E as outras partes nós vamos fazer o quê? Que é a base. Nós vamos simplesmente abrir espaço, aí sim a subtritativa. Nós temos aqui, ó, que é o médio. E esse violão ritmo pode estar aqui perturbando. Vou aqui inserir aqui um equalizador. Pronto, vamos ver aqui, ó, esse violão. Ó. O que tem de sobra aqui dos graves, da limpeza que eu não fiz ainda. Que aqui eu só tô começando esse projeto. Ele só tem como conotação para estudo aqui. Tanto que eu fiz essa música para estudo, apenas para estudo, para pôr direito autorais. Então o que eu ia fazer aqui? Abrir um pouco, diminuir um pouco, atenuar um pouco essa área aqui desse instrumento, que ele só é base, ele só está aqui para isso, ó. Ó. Veja, entendeu? Então eu vim agora com o equalizador atenuando, né? Atenuando um pouco. Se caso necessite também, se lá a gaita eu conseguir acentuar e ela está em destaque, para que eu vou mexer aqui nessa conotação de frequência? Não precisa. Vou apenas retirar isso aqui, retirar um pouco aqui da parte aguda e limpar um pouco aqui, que lá na frente a gente tem que fazer tudo isso como um todo. Não posso fazer equalização como uma peça sozinha. Mas lembrando que a peça sozinha, ela interfere nas outras que tem que ser destaque. Então aqui a minha preocupação não é em aumentar, dar brilho à base, e sim de tirar um pouco do destaque para que ela crie um destaque para o fundo. Ela é fundo, ela tem que criar um destaque para a peça principal, que é o solo ou a vocal. Estou sendo muito repetitivo, mas para que isso entre na sua cabeça. E numa peça, nós temos a tônica, aqui nós temos aqui, ó, a tônica. E aqui são os harmônicos, né, gerado por essa tônica. Então a parte principal, se eu quero dar grandeza aqui a essa base, é nessa parte pequena da tônica e não nas partes dos harmônicos secundários. Então aqui eu posso atenuar mais e a parte tônica eu evitar de atenuar muito para não tirar também a presença ali da base, da guitarra aqui no caso, desse violão, né? É assim que funciona a coisa. E para isso é importante ou você usar o analisador ou você ter uma tabela de frequência do instrumento. Na net tem aí, só botar, procurar no Google, tabela de frequência de instrumento. Lá você tem as tabelas dos principais instrumentos. Porque quem se preocupa com isso é o americano, é o pessoal lá de fora. Aqui no Brasil não se preocupa por isso, nós não temos uma tabela brasileira, né, de materiais, de instrumentos nativos. Mas os principais instrumentos do pop rock, como guitarra, baixo, violão, bateria, temos ali. E você, sabendo a área de atuação, você pode cortar todas aquelas áreas que não faz parte, né, da frequência principal. Outro ponto é o ponto dos graves. Quando nós estamos na frequência grave, como o caso do bumbo, estamos aqui o bumbo, a bateria aqui que está como um todo, mas nós temos o baixo. Então o bumbo e o baixo, eles ficam centralizados dentro do palco sonoro e nós não temos como tirar, porque eles têm que ficar ali. Então muitas vezes o que nós fazemos? Aqui vamos supor que isso aqui seja o contrabaixo e a tônica dele esteja aqui na casa, por exemplo, dos 80 e o bumbo está na casa dos 80.
o que nós vamos definir? Qual é a peça que está dando mais ritmo, que está ajudando mais na sonoridade rítmica da música? É o bumbo ou o contrabaixo? Se é o contrabaixo, você vai aumentar ali a tônica do contrabaixo, e o bumbo você vai fazer o quê? Deslocar erroneamente, mas não tem outra solução, senhores. Vão tirar aqui, se ele está em 80, trazer ele um pouco ou mais para cima ou mais para baixo. No caso, mais para baixo, porque ele é um instrumento da tipologia grave. E botaria na casa aqui dos 60. Fazendo o quê? Aumentando esses harmônicos e não a tônica. Aumentando o harmônico, diminuindo um pouco a tônica. Com isso, você ia descaracterizar o bumbo, no caso aqui, da sua tonalidade, mudando um pouco a tonalidade para que os dois instrumentos graves pudessem ser ouvidos ambos igualmente, sem um competir, sem um cancelar ou sem um conflitar com o outro. É assim que os grandes mestres se preocupam com a equalização. Veja como a equalização ela está além da equalização propriamente dita. Então você tem que decidir em cima do elemento mais importante para que o ritmo da obra pede. E não se esqueça que toda decisão a ser tomada aqui tem relação sempre com o quê? Com o analisador e com a sua audição, pois com o analisador nós veremos as frequências onde estão se conflitando e com a audição o melhor resultado que você pode conseguir no processo sonoro. Por isso uma coisa muito importante no projeto musical é a pré-produção. Ali você define quais instrumentos que a obra pede, se preocupando logicamente quais instrumentos você vai colocar ali que não se conflite. Isso ajuda muito na edição, ajuda muito que os instrumentos tenham a sua real sonoridade, sem precisar, isso que eu acabei de mostrar aqui agora, ficar mudando o envelope tonal do instrumento. Por isso, lá fora, existe essa preocupação realmente de pegar uma tabela, olha, vamos botar um piano com a harpa, dá certo? Dá. Mas não dá, mas a gente pode dividir que esse piano é só um básico, ele fica só do lado esquerdo, então a gente joga já essa harpa pro lado direito, então não vai se conflitar. Existe todo esse procedimento, o produtor lá, existe essa preocupação com a produção para que ela fique linda, a obra não fique deteriorada por tanta equalização, por tanta edição. Uma coisa que você agora tem que estar atento, e eles são muito atentos com isso, eles nunca aumentam a mesma banda de frequência em mais de 5 instrumentos. Esta é a métrica dos grandes mestres da engenharia do áudio. Ele usa a estratégia aumentando uma frequência de um determinado instrumento, geralmente, e eles atenua ou corta de outra, para que, assim como eu falei lá anteriormente, porque senão você acaba acentuando. Aquele tá ficando ruim, então eu vou acentuar aqui que tá conflitando, para poder sair mais o som desse piano base em troca, por exemplo, desse órgão. Os dois estão se conflitando. Aí você começa com isso aumentando esse. Aí daqui a pouco já é outro, e vai 5, 6, 7, tu vai começar a aumentar. Então não. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Você aumenta a frequência de um determinado instrumento que precise mais e atenua ou corta a frequência de um instrumento que ocupa menos destaque dentro da obra. O lema principal é dividir as frequências uniformemente entre os instrumentos, e este é o principal procedimento para conseguir a melhor separação, para que haja clareza em sua mixagem. É preciso que a sua mixagem seja clara. A mixagem que você escuta por aí comercial, ela é clara, ela não é lamacenta, suja, obscura, ofuscada. Vou ressaltar de novo e vou ser chato. Quando na equalização aumentamos a área de frequência de um instrumento, é para dar destaque. E dentro da equalização, a gente tem um pensamento com a equalização subtrativa, ou seja, de retirar um pouco da ideia que estamos matando o som, mas o lado prático mostra justamente o contrário. É essa equalização de você dar destaque lá e tirar do outro, é que dá coesão entre todas as peças, resultando numa mix clara, onde se pode ouvir com clareza cada peça do projeto. Vamos sair desse ponto que já está longo demais. Existe um inimigo externo da equalização, que é o monitor desbalanceado. Assim, é bom usar um bom monitor para fazer essa equalização, e use outro, faça teste com um, você tem outro tipo de monitor, para ver se realmente a equalização está dentro do padrão. Porque às vezes você está fazendo equalização achando que está ouvindo ali, tá legal, mas aquele monitor ele não é para aquela situação, ele está desbalanceado, e isso vai traduzir, lógico, numa equalização errada, numa mixagem errada, numa masterização errada e por aí por diante. Assim, quando fizer isso, você faz periodicamente, você vai lá, bota em mono para perceber como se traduz a equalização no ambiente mono também. Isso é importante. Tudo isso é assunto que já foi exposto aqui. E para finalizar,
procure descansar os ouvidos, porque após algumas horas de edição, a audição ela fica fatigada, causando um efeito de mascaramento das frequências. Isso é um defeito da nossa audição. A gente começa a ouvir muito, é como o ruído de um motor. Você chega numa sala, tem lá, aquilo te incomoda, mas depois de 15, 20 minutos, você já acostuma, aquilo faz parte do ambiente, aquele barulho. O ouvido mascara aquele som. Então, descanse. Você equalizou hoje, amanhã, deixa para amanhã, o ouvido está descansado, porque às vezes de manhã você descobre, caramba, eu tirei demais daqui, ou eu acentuei demais aqui, porque o ouvido ali está descansado, ele está te mostrando a coisa na sua realidade. Você com o ouvido cansado, você não consegue ouvir todos os espectros da frequência com precisão, e assim você acaba por tomar decisões ruins sobre a edição na equalização. E esse efeito de mascaramento é principalmente nas frequências médias e nas baixas, ou seja, o ouvido te engana também. Procure descansá-lo e tenha conhecimento sobre as tipologias dos equalizadores. Existem equalizadores lineares, como nós já estudamos. Conheça cada tipologia de equalizador para você poder usar também o tipo certo de equalizador dentro daquilo que o processo lhe pede. Exemplo, você pode usar o equalizador linear aonde? Numa fase de masterização, ele é muito apropriado porque ele traduz clareza, ele não tem sujeira, as partes de cruzamento entre as bandas é perfeito, não dando ruído, ele é bem claro, ele traduz a coisa mais clara, apesar dele consumir mais do seu PC. Mas na masterização é assim que funciona. Então você vai usar o equalizador de acordo com a necessidade que o projeto pede. E esse assunto também já foi exposto aqui no canal. Creio que não há necessidade de continuar falando, pois o básico da matéria já foi exposto. Só me resta agradecer pela sua presença e paciência com a minha deficiência na fala. Um forte abraço e lhe espero aqui para o próximo estudo, querendo Deus.